Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Aqui nós nos reunimos no dia 13 de junho de 2023, nesta terça-feira, dia que nós celebramos Santo Antônio de Pádua, presbítero e doutor da Igreja. Antônio Fernando de Bulhões e Taveira é natural de Lisboa, foi ordenado sacerdote junto aos cônegos regulares de Coimbra. Transferiu-se para a Ordem dos Frades Menores de São Francisco de Assis, desejando trabalhar na missão entre os muçulmanos na África do Norte. Uma doença o trouxe de volta à Europa. Encontrou-se com São Francisco na Porciúncula, em Assis, em 1221. Percorreu a Itália como pregador evangélico entre o povo. Aonde quer que fosse, multidões acorriam para ouvi-lo. O próprio Papa Gregório IX o chamou, certa vez, de Arca do Testemunho, por causa de seu conhecimento das Sagradas Escrituras. Faleceu aos 36 anos em Pádua, na Itália, aos 13 de junho de 1231. É conhecido como doutor evangélico e universalmente venerado pelo povo cristão. Sua canonização ocorreu apenas um ano após sua morte e, em 1946, o Papa Pio XII o declarou doutor da Igreja. Que Santo Antônio de Pádua abençoe e ilumine a todos nós. E o evangelho que nós temos para ouvir no dia de hoje é tirado de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Alguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mês de junho é mês das festas juninas, viu? Então, por isso que a gente lembra aí de Santo Antônio, São João Batista, São Pedro, viu? São as referências dos santos desse mês em que a gente está ligado às festas juninas, que são as festas do mês de junho. Então, as quadrilhas, essas coisas da nossa cultura, viu? Importante que a gente não deve perder de modo nenhum. Um deles é Santo Antônio de Pádua, padroeiro, santo casamenteiro, apesar de nunca casar, mas que um dos relatos do seu milagre, ele ajudou uma moça a encontrar sua família, seu esposo, seu dote. O Evangelho nos traz essa parte: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Para que Jesus usa essa referência? Nós estamos dentro do Sermão da Montanha, ouvimos as bem-aventuranças, depois vem aí essa referência de Jesus. Sal é um produto, é o único produto que você vai no supermercado que não tem data de validade. Acho que você nunca viu na vida um sal que se perdeu. Em si não, a não ser que você joga terra nele, alguma coisa assim. Mas o sal em si, ele é algo que não tem data de validade no supermercado. O povo antigo usava o sal para muita coisa, para salgar a carne, para preservá-la. Usava o sal quando duas pessoas faziam um contrato e assinavam um termo, e usando um couro, eles jogavam sal nesse couro, dizendo que esse contrato está firmado, e se alguém quebrar esse contrato, essa aliança, é digno de morte. O sal ele era usado para dar banho nas crianças, de certa forma para mantê-las saudáveis, porque é cicatrizante. Então existia às vezes antigamente, quando levavam uma surra, davam um banho de salmoura, né? Então as crianças levavam uma surra, depois tinha que tomar um banho de salmoura para não infeccionar, para se curar e cicatrizar. Então também havia o ritual, diante de uma aliança entre duas pessoas, tomar uma pitada de sal.
Então o sal sempre foi algo muito simbólico para muitas realidades, seja elas de contrato, de cura, de preservação. O sal está muito ligado a isso. É algo que preserva a carne, é algo que cura as nossas feridas, é algo que cicatriza, serve para justificar e ao mesmo tempo firmar um contrato entre duas pessoas. Então, quando Jesus diz isso, diz que nós somos sal da terra, a gente tem uma missão e uma responsabilidade. A gente tem que ter essa consciência. Primeiro, a nossa data de validade não existe mais porque nós vamos caminhando para a vida eterna. Quem segue Jesus Cristo está destinado à vida eterna. Lá no Sermão da Montanha está lá, os pobres em espírito que são perseguidos pela justiça, por causa da justiça, esses são do reino de Deus, pertencem ao mundo de Deus. E agora, essa referência sobre o sal, que vem nos trazer tudo isso, a missão de cada cristão que segue Jesus, que se torna bem-aventurado, que está junto com Jesus ouvindo Ele, é ter essa característica, é ter esse sabor, é alterar a realidade. O sal é usado não só como tempero, mas com todas essas referências importantes para cada um de nós. Quer dizer, a minha fé tem que fazer com que o mundo que eu esteja tenha um sabor diferente. A minha presença como pessoa cristã que reza tem que fazer com que aonde estiver o mundo tenha um sabor diferente. Que aquilo que a gente já assume seja preservado, que as nossas alianças sejam eternas, que a gente possa curar quem está ferido, que a gente possa purificar quem não está bem, que a gente possa manter a fidelidade no contrato assumido. Por isso, Jesus usa essa referência. A segunda que ele usa, ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo da vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. A segunda referência do Evangelho é ser luz. Não para ficar escondida debaixo de uma vasilha, mas ser luz para iluminar o ambiente que se encontra em trevas. E aí, para que isso? Para que as pessoas olhem o que na gente? Nossas boas obras e nossos discursos. A gente tem que aprender que a missão é que Deus nos mostre o caminho e que a gente possa, orientados por Deus, fortalecidos na fé, na prática da oração, a gente produza boas obras. E Deus é reconhecido através da nossa prática e da nossa prédica. Deus é glorificado porque as pessoas veem nos seus filhos que promovem a paz, que são misericordiosos, que têm fome e sede de justiça, que estão aflitos, mas encontrarão consolo, que são mansos. Então, essas pessoas que vivem desse modo, conforme nós vimos no Evangelho de ontem, esses bem-aventurados, eles são sal da terra, com todas essas características do sal. E também são luz do mundo, que aonde eles estiverem, o mundo é iluminado. Em outras palavras, a luz nos tira do caos, porque a escuridão é um caos. Eu sair na rua sem nenhuma luz, ou numa mata sem uma luz, significa a gente estar no caos. O caos na mitologia grega é a sensação que você tem de uma queda livre que não acaba nunca. É despencar, e aquela sensação da queda é o caos. Por isso o Evangelho nos traz isso. E a gente, como luz, as pessoas vão olhar para nós e encontrar alguma coisa que a gente faz. A nossa paróquia luta para fazer alguma coisa, acolher a todos, tentar refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo, tentar trabalhar, oferecer algo para o mundo em que nós vivemos. Por isso é o nosso desafio, a nossa busca, a nossa procura constante da gente poder, no decorrer da nossa vida, da nossa história, do tempo e do espaço em que nós vivemos, a gente se tornar esse sal da terra e essa luz do mundo. A gente começar a ter essa consciência da nossa responsabilidade, da busca que cada um de nós tem, de não criar divisões, mas criar união, de não ofender, mas criar diálogo, de não agredir, mas estabelecer a paz. Essa é a missão de cada um de nós como sal da terra e luz do mundo. Um abraço e até mais.